Bom dia, professor. Meu nome é Ana Carolina. Eu vou apresentar e falar sobre a Hipátia de Alexandria. Eu vou contar sobre a vida dela e etc. Quem foi Hipátia? Hipátia foi uma filósofa neoplatônica grega do Egito Romano. Foi a primeira mulher documentada como tendo sido matemática. Ela nasceu em Alexandria, Egito, por volta de 370 anos depois de Cristo. Ela era filha de Teon de Alexandria. Ela foi criada em um ambiente de ideias e filosofia, por isso ela tinha uma forte ligação com o pai, que lhe transmitiu, além de conhecimentos, a forte paixão pela busca do desconhecido. Ela foi considerada a primeira mulher a ter trabalhos importantes na área de ciências exatas e, paralelamente, ter conhecimento em filosofia e medicina. Hipátia era filha de Teon, um matemático, filósofo e astrônomo muito conhecido na sua época. Ela nunca se casou, apesar de ela ter muita beleza e também ter vários pretendentes. A educação e trabalho. Ela frequentou a Academia de Alexandria. Influenciada pelo seu pai, estudou astronomia, religião, poesia, artes e ciências exatas. Ela foi educada na escola neoplatônica, também foi líder de crenças neoplatônicas em Alexandria. Ela realizou trabalhos científicos importantes em campos como matemática e astronomia. Hipátia foi aluna de uma escola neoplatônica em Atenas, na Grécia, na qual as doutrinas seguiam aspectos espirituais, cosmológicos do pensamento de Platão. Ela dedicou sua vida ao trabalho científico e ela se declarou casada com a verdade. Hipátia estudou em Atenas, Grécia, e de regresso à sua cidade natal, ela se tornou professora de matemática e de filosofia. Ela desenvolveu um estudo sobre a aritmética de Diofanto, que foi um matemático grego no século III a.C. Ele foi considerado o pai da álgebra, segundo alguns estudiosos. Hipátia pretendia unificar as ideias de Diofanto com o neoplatismo. Reconhecimento. Hipátia ficou famosa por ser uma grande solucionadora de problemas, obcecada pelo processo de demonstração lógica. Poucas contribuições de Hipátia foram preservadas, pois muitos de seus projetos foram perdidos durante a destruição da Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria sofreu um grande incêndio no ano de 48 a.C., quando o imperador Júlio César mandou atacar a cidade. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial naquela época no Império Romano, a biblioteca foi invadida e incendiada por cristãos que destruíram os livros que não estavam de acordo com a sua fé. Um dos alunos de Hipátia, o nome dele era Sinésio de Cirene, ele declarou que ela construiu um astrolábio, que era um instrumento naval, um hidrômetro e um higroscópio, que era um material que absorvia água. Hipátia também foi professora de matemática para aristocratas e pagãos e cristãos. Ela se destacou também por suas habilidades como palestrante e por ser uma seguidora do neopitagorismo e neoplatonismo. Ela se tornou uma eminente professora de matemática, dando aulas em sua casa a um grupo de aristocratas pagãos e cristãos. A perseguição. Por defender o racionalismo científico, a matemática foi acusada de blasfêmia e sentimentos anticristãos. Isso levou a uma emboscada onde foi brutalmente assassinada. Hipátia era uma pagã e defendia o racionalismo científico. Naquela época, as acusações contra ela começaram a crescer. Acusações sobre blasfêmias e sentimentos anticristãos. Tudo isso por causa que ela simplesmente se recusou a trair os seus ideais e abandonar o paganismo. Isso tudo levou ela a uma emboscada, onde ela foi assassinada. E sobre isso existem várias versões, mas a que as pessoas mais acreditam está na obra de Edward Gibbon, e o nome da obra dele era O Declínio e a Queda do Império Romano. Isso foi publicado entre 1776 e 1778. Segundo o autor Gibbon, ela estava numa quaresma de 415 e ela foi atacada na rua quando ela voltava para sua casa na sua carruagem. A multidão arrancou seus cabelos, suas roupas, depois os braços, as pernas e queimou o resto do seu corpo. Mas Hipátia ela nunca disse exatamente que ela foi contra o cristianismo, mas simplesmente porque ela tinha uma natureza liberal e aceitava todos os seus alunos,
independente de suas crenças religiosas, ela sofreu isso, a sua morte terrível. Hipátia foi um dos últimos intelectuais conhecidos a trabalhar na Biblioteca de Alexandria, e ela foi a primeira mulher matemática que a história registra.